A verdade chocante de Nicodemo, o homem que cuidou do corpo de Jesus, sombrio e prova viva. Naquela noite escura, um mistério denso pairava sobre a cidade de Jerusalém, como um véu pesado que não deixava escapar os sussurros dos murmúrios. O corpo sem vida de Jesus, aquele que realizou milagres e pregou amor, estava agora em um frio e macabro silêncio. Entre os muitos que seguiam as pegadas do Salvador, um homem se destacava, Nicodemo. Conhecido por suas vestes de seda e um olhar que capturava a luz, ele tinha segredos. Segredos que podiam desenterrar verdades inacreditáveis. Com as mãos trêmulas, ele se aproximou, sentindo o frio do mármore onde o corpo repousava. O cheiro de ervas e o lamento distante pareciam se misturar em algo mais profundo, algo que arrepiava a pele. Mas o que poucos sabiam sobre Nicodemo era que seus laços com os poderosos e suas dúvidas internas hipertrofiavam em um dilema que poderia colocar em risco tudo o que conhecemos. Na penumbra, uma sombra espreitava, como se a própria cidade estivesse absorvendo a cena, um eco de ansiedades não expressas borbulhando sob a superfície. Ele tinha tanto a perder e tanto a esconder. Cada passo parecia ressoar como um sino, alertando os que estavam ao alcance. Havia quem dissesse que ele conhecia segredos das Escrituras que poderiam levar não apenas a um novo entendimento sobre o que aconteceu naquele sepulcro, mas revelações que poderiam mudar tudo. Enquanto a noite se arrastava, um frio implacável abateu-se sobre Nicodemo. O peso de sua responsabilidade crescia. Ele escondeu uma frasqueta, uma botija cheia de mirra, seu significado obscuro refletido em seus olhos. O que ele realmente estava prestes a fazer? O que aqueles gestos sussurrantes do passado significavam para o presente? A cidade estava cheia de ruídos, mas, de repente, tudo ficou em silêncio, um silêncio que podia ser fendido com uma faca. Hey, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm reportado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Aproveita e confere rapidinho se o botão vermelho aqui embaixo ainda está ativado. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que vem por aí. E enquanto estiver aí, não esquece de dar um like, isso realmente ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O destino de Nicodemo era incerto, e os olhares eram agora mais intensos, implacáveis, cheios de expectativa. O nó na garganta crescia enquanto ele ponderava suas escolhas. A descentralização das verdades o fazia parecer pequeno diante de algo grandioso, algo que lhe escapava entre os dedos. E se o que ele decidisse naquela noite escura pudesse ecoar através dos tempos, como um grito desesperado por resposta? A dúvida pairava, uma sombra silenciosa. O que realmente aconteceu naquele sepulcro sob aquelas estrelas ditosas? Capítulo seguinte: o vento sopra pelas ruelas de Jerusalém, carregando consigo um cheiro de desespero e clandestinidade. Nicodemo mal percebe o próprio coração pulsando tão freneticamente, como se estivesse em um relógio que contasse os segundos para o inesperado. Sua mente explodia em pensamentos, cada um mais aterrador que o outro. Afinal, o que significaria ser o guardião de um segredo tão profundo? Ele olhou para o corpo à sua frente, a fragilidade daquele homem que tantas vezes desafiou a ordem estabelecida. Naquele momento, ele se questionou, seria o próprio Jesus uma chance de redenção? Ou talvez a chave para um futuro ainda mais sombrio? Do lado de fora da câmara funerária, passos se aproximavam, e um temor indescritível tomou conta de Nicodemo. Ele recuou para a penumbra, cada murmúrio que chegava até ele era como um aviso, a vigilância suprema, os guardiões da lei e da ordem estava em alta atividade. Aqueles que processavam aqueles que se atreviam a desafiar a norma, especialmente com o corpo do crucificado tão próximo. Como Nicodemo poderia justificar sua presença ali? O temor social de ser descoberto poderia ser mais mortal do que o próprio destino do corpo que ele tentava proteger. Em meio a esse turbilhão de emoções, os passos pararam e a voz de um militar ressoou nas paredes da caverna. Precisamos de todos os disponíveis para garantir que nada ocorra aqui essa noite. A frasqueta de mirra parecia queimar em seu bolso, o peso do céu caindo sobre seus ombros como se o universo estivesse aguardando que ele tomasse uma decisão.
Em um momento de coragem, ele espiou para fora, vislumbrando um grupo de soldados, nervosos, mas determinados. Eles estavam decididos a não deixar escapar qualquer indício de situação comprometida. Fantasiando-se como um lobo solitário, Nicodemo percebeu que o silêncio da noite lhe oferecia uma oportunidade única. Ele poderia escapar e voltar à sua vida de antes, com suas velas e política, ou enfrentá-los e arriscar tudo por aquilo em que acreditava. O sacrifício de Jesus ecoava em seu coração e, de repente, não parecia apenas grande e distante, tornou-se um chamado, uma súplica por mudança. Ele fechou os olhos e respirou fundo. O que ele realmente acreditava? Sem querer perder tempo, Nicodemo tomou uma decisão. Ele sussurrou um pequeno lamento, como que pedindo perdão a Jesus, e então avançou, determinado a enfrentar os guardas. Ele fixou o olhar em um deles, um jovem que estreitava os olhos na direção da câmara funerária. Você! O que faz aqui? O militar gritou, e o eco da pergunta reverberou como uma sentença. Nicodemo, com as mãos suando, conseguiu um gesto de desespero. Eu vim ver o corpo, a despedida. As palavras saíram da sua boca como uma oração. Mas na fraqueza do seu tom, havia um poder que ninguém esperava. O jovem guarda hesitou, e neste instante, o tempo parecia parar. O que aquele homem titubeante poderia realmente estar escondendo? Nesse exato momento, um grito distante cortou a noite, desenhando uma nova linha de tensão na atmosfera carregada. Os guardas se entreolharam, confusos, mas alertas. Todos se voltaram em direção ao som, a curiosidade mais poderosa que a dúvida. O que estaria prestes a acontecer? O grito ecoava como um prenúncio e, naquele momento, Nicodemo entendia que seu destino estava entrelaçado à história de Jesus, mas em que medida? A verdade que sempre esteve diante dele agora ardia com uma intensidade avassaladora. O que estava por vir poderia mudar não só Jerusalém, mas o mundo inteiro. A última pergunta pairava no ar: o que aquele grito significava? O eco do grito ainda reverberava nas paredes de pedra enquanto Nicodemo tentava controlar a respiração. Estar ali, à frente da câmara funerária, tornará-se uma dança arriscada entre coragem e desespero. O coração acelerado e as mãos trêmulas lembravam que todo aquele sacrifício poderia ser em vão. A verdade pesava sobre ele, como uma pedra afundando em águas profundas. Os guardas, instintivamente, se aglomeraram, uns cutucando os outros em busca de claridade. A atmosfera estava afogada em tensão. O jovem que questionara Nicodemo agora estava agachado, pronto para investigar. O medo palpável coronou seus rostos enquanto ele apertava uma arma, a lâmina da verdade prestes a ser cortada em pedaços. Fiquem aqui. Eu vou lá verificar, disparou o oficial mais velho, preparando-se para sair da câmara. O murmúrio e a preocupação eram um sopro de fogo em um campo seco. Nicodemo torceu o corpo mais para dentro da escuridão, mas algo dentro dele gritou: e se ele descobrir a verdade sobre Jesus? O mundo não pode ser perdido assim. O grito havia vindo do campo, e os soldados, agora dispersos, eram como formigas em pânico. Uma confusão generalizada se instalou enquanto faladores anônimos se aproximavam, impulsionando a tensão a níveis estratosféricos. Nicodemo ajustou seu foco, percebendo que o momento era crucial. Ele poderia usar o barulho para se infiltrar ou, quem sabe, provocar a discórdia necessária para proteger o que restava da mensagem de Jesus. Então, decidido, ele decidiu agir. Levantando-se parcialmente, colocou a mão sobre a boca e gritou: alguém vem. Há um movimento de pessoas de uma multidão, vindo para cá. Sua voz rompia como um trovão, provocando o tumulto que ele tanto desejava. Todos os guardas, surpresos, começaram a olhar para ele, e sua mente preparou um novo plano. Enquanto eles corriam para ver o que acontecia, ele teria uma chance de escapar ou, quem sabe, encontrar aliados. Os olhos do jovem guarda brilharam de hesitação, e Nicodemo percebeu que a mentira bem construída poderia ser mais poderosa do que a verdade nua e crua. Como ele se sentia? Um traidor por oferecer uma luz nas sombras ou um salvador em potencial? A dúvida era um veneno em sua mente. Mas o ruído do lado de fora aumentava, sons de passos e gritos intensificavam-se como uma tempestade iminente. A vigilância suprema já estava em movimento. Eles não poderiam deixar que a situação se tornasse incontrolável.
Os guardas começaram a se dispersar, mas, antes que Nicodemo pudesse dar um passo decisivo, o som da madeira quebrando misturou-se ao frenesi. A porta foi arrombada. O que havia atrás dela? Amigos ou inimigos? Em um grito coletivo de horror, Nicodemo sentiu seu mundo desmoronando. Ele precisava escolher rapidamente entre correr, lutar ou se expor ainda mais. Mas a verdadeira pergunta que pulsava em seu peito era se aquilo significava o fim de tudo ou apenas o começo. O dilema girava, espiralando como uma tempestade. Então, a escuridão se fez mais intensa, e uma silhueta imponente se destacou entre a confusão. Era alguém que Nicodemo jamais esperaria ver. O que poderia acontecer agora? A revelação o deixaria mais perto da verdade ou mais longe do que jamais sonhou? Nicodemo mal teve tempo para processar a visão antes que a silhueta tomasse forma. Ao passo que a figura saía da penumbra, seu coração parou por um instante. Era José de Arimateia, o homem que também havia dado apoio a Jesus e que, em um momento feito aquele, poderia ser tanto um aliado quanto um inimigo. Nicodemo, José o chamou, com a voz firme, mas carregada de preocupação. A expressão em seu rosto contava histórias de decisão e sofrimento que ecoavam na mente de Nicodemo. Precisamos sair daqui. Eles vêm em nossa direção. Os guardas ainda estavam em uma dança caótica, buscando a origem do grito e tentando restaurar a ordem. O clima de tensão pairava, espesso como neblina. Nicodemo sentiu que havia uma chance, um fio de esperança surgindo em meio ao desespero. José, você sabe o que está em jogo, Nicodemo respondeu, tentando alçar a voz acima do frenesi. Não podemos deixar que o que aconteceu, que o sacrifício de Jesus, seja esquecido. A verdade deve ser revelada. José balançou a cabeça, impaciente. E qual verdade? Você pensa que eles deixarão você falar? A vigília não perdoa. Se eles descobrirem que estamos aqui, seremos alvos ainda mais fáceis. O atrito de suas palavras apenas aumentou o clima de urgência. De diversas direções, o som do metal se chocando e o pisar apressado dos pés se acercavam cada vez mais. Não podemos nos esconder para sempre, Nicodemo insistiu, o pânico começando a aflorar. Precisamos reunir os que ainda acreditam. Precisamos lutar por nosso relato, pela mensagem de Jesus. José parou, seus olhos ardendo com uma paixão que Nicodemo rarefez durante aqueles dias sombrios. Se houver um caminho, então devemos encontrá-lo. Mas você precisa estar preparado. A verdade que você defendia pode destruir muito mais do que construir ainda mais neste tempo. As palavras de José reverberavam como um trovão em sua mente. O peso da verdade, a responsabilidade de carregá-la, era uma carga que Nicodemo mal conseguia imaginar. Era como se estivesse sendo desafiado a navegar nas águas do destino. Então, um novo ruído se intensificou, vindo do corredor, a certeza de que eles estavam cada vez mais perto. Era hora de ação. Nicodemo fez um sinal para que José o seguisse, e juntos eles começaram a se mover em direção à saída oposta. O chão estava frio sob os pés, mas a chapa quente do medo ardia em suas almas. A pressão aumentava, e um pensamento sombrio surgiu: o que aconteceria se eles fossem pegos? A possibilidade de se tornarem mártires por sua fé doía mais do que o próprio medo. No entanto, antes que pudessem dar mais de 2 passos, um grito estridente ecoou, seguido pelas vozes autoritárias dos soldados que cercavam o local. A escuridão começava a enredá-los, e o pânico se entrelaçou com o desespero. Vamos! Para lá, Nicodemo gritou, puxando José para um lado. Mas o que eles encontraram não era a saída, mas sim um corredor estreito, com os sons da confusão se aproximando cada vez mais. A solidão do espaço os envolveu, e a atmosfera vibrava com uma expectativa insuportável. Assim que se detiveram, a porta parecia uma barreira pesada, e o universo deles se resumia àquelas paredes. Era como se a verdade estivesse prestes a se tornar um eco distante ou uma arma afiada. O que iriam descobrir além daquela passagem? Ali, na penumbra, o anjo do destino aguardava, infalível e impiedoso. Mas a verdade que Nicodemo buscava estava cada vez mais próxima e cada segundo poderia ser o último. O pânico os envolvia, e um dilema imediato se avizinhava: combater ou correr. O que Nicodemo faria em um momento assim?
A próxima decisão estava prestes a definir seu caminho e o dos que acreditavam nele. A cada segundo que passava, o ruído do metal se tornava mais intenso, como um aviso de que a hora da decisão se aproximava. Nicodemo sentia a adrenalina pulsar nas veias. Ele olhou para José, cuja respiração rápida e entrecortada denunciava o mesmo medo que o consumia. Precisamos nos dividir, Nicodemo sugeriu, a ideia lhe atingindo de modo repentino. Você pode distrair os guardas enquanto eu busco um lugar seguro para nos encontrarmos depois. Se conseguirmos sair do alcance deles, poderemos. Você enlouqueceu? José interrompeu, seu olhar de incredulidade estava claro. Se algo der errado, perderemos a única oportunidade de nos salvaguardar e ainda defender a causa de Jesus. Mas Nicodemo já havia tomado sua decisão. O peso de todas as vidas que havia perdido, a agonizante lembrança do último olhar de Jesus, inundaram sua mente como uma torrente. A necessidade de fazer algo, qualquer coisa, o empurrava adiante. José, escute! Implorou, segurando os ombros do amigo. Se não fizermos nada, sua vida e a minha não terão valor. Nossas almas vão apodrecer aqui, sem luta. Precisamos de um plano, e esse é o melhor que temos. Um grito autoritário cortou o ar, quase como um raio, fazendo o coração de ambos disparar. José hesitou, os olhos piscando entre a dúvida e a determinação. Então, com um movimento brusco, concordou, mas com uma caveira de advertência: seja rápido, Nicodemo. Vou chamar a atenção. Não me deixe para trás. Nicodemo assentiu e se afastou, as sombras do corredor engolindo. A penumbra parecia sufocante, e cada passo ecoava como um lamento. Ele pressionou os dedos contra a fria parede de pedra, enquanto ouvia José gritar, a voz desesperada atraindo a atenção dos guardas. Era um sacrifício que ele esperava jamais ter que fazer. Conforme prosseguia, imaginou os rostos de sua família, a dor dos que acreditavam nele. A verdade do sacrifício de Jesus não podia morrer ali, em uma obscura passagem. Uma luz, uma conexão, se acendeu dentro dele. Precisava encontrá-la. Avançando longe das vozes, Nicodemo enxergou uma porta entreaberta ao final do corredor, um brilho suave emanava de dentro. Ele hesitou, a visão da liberdade e do perigo se entrelaçando em sua mente. Empurrou a porta e entrou. Assim que atravessou a entrada, Nicodemo foi envolvido por uma cena inesperada. Uma sala escura, mas não vazia. Havia pessoas ali, figuras familiares, seguidores, amigos, outros que também haviam servido a Jesus. O que mais o surpreendeu, no entanto, foi a presença de uma mulher à frente, com um semblante decidido. Era Maria Madalena. Nicodemo! Ela exclamou, os olhos brilhando de alívio. Pensamos que ninguém mais restava. Precisamos de você. Uma onda de esperança misturada com incerteza invadiu Nicodemo. O que aconteceu? O que vocês estão fazendo aqui? Mas antes que ela pudesse responder, os sons de pés se aproximando e gritos ecoaram novamente, mais próximos do que antes. A urgência da situação aumentava a cada instante. Eles estão chegando. Precisamos decidir agora. Maria ordenou, sua voz firme, mas com um toque de desespero. Nicodemo se virou, confrontado pela nova realidade. Ele precisava encarar mais uma vez a escolha que poderia mudar tudo, lutar ao lado daqueles que ainda acreditavam ou fugir e deixar as sombras dominarem sua verdade. A sala se encheu de olhares esperançosos, e dentro dele, algo queimava. Estamos juntos nessa, ele murmurou, esperando que a força dos que o cercavam pudesse guiá-lo. Mas enquanto a tensão pairava, uma ideia aterradora surgiu. E se a verdade que ele defendia também significasse o fim de alguém? O que ele realmente estava disposto a sacrificá-la? Enquanto os guardas se aproximavam, a verdade que Nicodemo temia descobrir se aproximava de maneira implacável. O que realmente estava prestes a acontecer? A pressão no peito de Nicodemo aumentava à medida que ele olhava para os rostos ao seu redor. A sala estava iluminada por algumas tochas, e as sombras dançavam nas paredes, como se estivesse prestes a testemunhar um momento decisivo. A tensão era palpável, quase como se o ar estivesse sendo retirado de seus pulmões. Ele precisava agir. Maria, precisamos entender o que está acontecendo.
Como vocês chegaram aqui? Nicodemo perguntou, a voz tremendo apesar de seus esforços para manter a firmeza. Ela ia responder, mas o barulho dos pés se aproximando silenciou todos na sala. O som das botas de couro desferidas no chão de pedra ecoava como um aviso. Apontando rapidamente para um canto escuro, Maria disse, nos esconda. Eles não podem nos encontrar aqui. Nicodemo não hesitou. Ele se moveu rápido, seus instintos o guiando enquanto ajudava cada um a se espremer em um local seguro, fora do alcance das luzes. Os olhares cautelosos e medrosos que encontrava pelo caminho apenas aumentavam sua determinação. Escondido, um grupo de seguidores se reuniu em um canto. Jeremias, outro discípulo, perguntou em voz baixa, o que faremos se eles nos encontrarem? Precisamos de um plano de saída, respondeu Nicodemo, sua mente correndo. Ele não podia deixar a coragem de José e o sacrifício dele em vão. Mas então a imagem de seu amigo sendo cercado, sozinho, atravessou sua mente. A culpa começou a lhe corroer por dentro. O que ele faria se não conseguisse sair? As batidas na porta eram mais audaciosas agora. O estilhaçar de madeira foi seguido por uma voz rouca e autoritária que ressoou. Estamos aqui para prender os cúmplices do traidor. Rendam-se e não serão machucados. Nicodemo sentiu um nó na garganta, a urgência da situação apertando seu coração. Ele sussurrou para os que estavam ao seu redor, o que sabemos sobre Jesus e nosso propósito aqui deve ser protegido. Não podemos deixar que joguem na lama o que ele fez por nós. Maria se aproximou, seus olhos brilhando com aquela mesma chama que Nicodemo reconhecia, era a paixão de alguém que tinha fé. Devemos ficar firmes, Nicodemo. Se nos deixarmos levar pelo medo, tudo será em vão. A verdade precisa prevalecer. Enquanto a porta rangia, um grito inferior à força da voz barbada do guarda cortou o ar, saia e entregue-se, ou enfrentará as consequências. Nicodemo inspirou fundo. Ele olhou ao redor, vendo cada rosto destemido, cada um esperando por sua liderança. Eles eram a prova viva do que Jesus significava, um símbolo de esperança em meio à escuridão. Mas a dúvida ainda pairava, a verdade realmente os salvaria ou os levaria à morte? As batidas na porta se tornaram mais insistentes, e ele sabia que o tempo se esgotava. Precisamos fugir. Agora. Se eles entrarem, já era. Preparem-se para um confronto, mas não vamos deixar que nos capturem sem lutar. Ele exclamou, tentando insuflar coragem em cada um dos presentes. A sala se encheu com um murmúrio nervoso, mas havia determinação nas vozes. Depois de confirmar que o grupo estava preparado para o que viesse a seguir, ele olhou para Maria e fez um sinal. Ela assentiu, já tendo entendido o que era necessário. Dando um passo à frente, Nicodemo empurrou a porta. Uma corrente de ar entrou, frio e cortante, como uma prévia do que estava por vir. Os guardas estavam prestes a entrar, e a batalha entre a luz e a escuridão estava prestes a começar. Um grito estrondoso ecoou quando a porta se abriu. Mas, então, uma figura misteriosa bloqueou a entrada. O que eles estavam prestes a fazer? Havia um aliado escondido entre os tumultos, e a verdadeira natureza de suas lutas e sacrifícios estava prestes a ser revelada. A figura misteriosa na entrada da sala se revelou como um homem alto, com uma capa escura cobrindo sua silhueta. A luz das tochas dançava em torno dele, criando sombras que pareciam se contorcer em torno de sua presença. Nicodemo tomou um passo à frente, o coração martelando no peito, enquanto os outros se espalhavam ao redor, em busca de uma explicação. Quem é você? Nicodemo questionou, a voz firme, mas nervosa. A tensão aumentou, e o grupo ao fundo segurou a respiração. Um amigo, respondeu o homem, puxando a capuz para trás. Os olhos penetrantes e claros de Judas Iscariotes cravaram-se em Nicodemo. Um misto de alívio e desconfiança atravessou o coração de todos no recinto. Judas? Como você? Maria começou, mas foi interrompida. Voltei porque a situação se tornou crítica. Estão atrás de vocês, e não podem ser pegos aqui, ele disse, urgentemente. Temo que já tenham um traidor em nosso meio. Um murmúrio de espanto subiu entre os discípulos. A ideia de um traidor em suas fileiras era um golpe difícil de engolir.
A memória da confiança que depositaram em cada um dos irmãos fazia a atmosfera pesar ainda mais. Nicodemo sentiu o desespero começar a tomar conta. Diga-nos o que está acontecendo, Judas. O que você sabe? Com um olhar furtivo, Judas se aproximou, seus lábios se movendo em um sussurro. Fui chamado para um acordo. Uma oferta de poder em troca da sua captura. Os guardas estão se aproximando, determinados a fazer uma limpa entre os seguidores de Jesus. Precisamos agir rápido. A pressão aumentou novamente, e um frio cortante percorreu a espinha de Nicodemo. Ele olhou para seus amigos, agora visivelmente abalados. E o que você sugere? Desistiremos de tudo por causa de um inimigo invisível? A resposta não é desistir. É se esconder e partir para um lugar onde possam se reagruparem e se protegerem. Conheço um caminho secreto, mas precisamos ir agora. Eles serão aqui a qualquer momento, explicou Judas, a urgência em sua voz ressoando como um toque das campainhas de alerta. Ao olhar para os rostos desesperados de seus amigos, Nicodemo sabia o que precisava ser feito. Preparem-se! Todos devem estar prontos para seguir, ele ordenou, enquanto organizava seu grupo. Mas algo martelava em sua mente. Era difícil confiar em Judas após tudo o que havia acontecido, mas a situação não deixava espaço para hesitação. Enquanto eles se moviam em direção à saída, a pressão na porta aumentou, e o eco de passos se tornava mais intenso. Artefatos batendo e vozes crescentes indicavam que os guardas estavam se preparando para invadir. Judas olhou para Nicodemo, como se pudesse ler seus pensamentos. Confie em mim, Nicodemo. É uma questão de vida ou morte. Venha! É claro que uma parte de Nicodemo queria duvidar, hesitar. Mas as vidas de todos dependiam da coragem que agora pulava em seu sangue. Eles avançaram em linha, os olhos fixos na escuridão onde sua única chance de liberdade esperava. Mas antes que pudessem sair, um rugido de vozes explodiu do lado de fora, fazendo o chão vibrar sob seus pés. Nicodemo trocou olhares preocupantes com Maria. E, se tudo isso for uma armadilha? Ele ainda tentava sustentar a dúvida. Não temos escolha, Nicodemo. Precisamos sair enquanto ainda podemos. Maria implorou, a determinação em seu olhar ofuscando medo. Justo nesse momento, uma explosão de luz ofuscante cruzou a entrada. O que estaria prestes a acontecer? A coragem e a desconfiança agora estavam em um impasse mortal, enquanto o destino de todos dependia de uma escolha arriscada. Com um último olhar para seus amigos, Nicodemo avançou, tomando a decisão que definiria não apenas seus destinos, mas também a verdade que eles estavam dispostos a enfrentar. A luz ofuscante iluminou o corredor, e Nicodemo teve apenas um instante para se preparar antes que a porta se escancarasse. Uma fileira de guardas, armados até os dentes com lanças e escudos, invadiu o espaço. O brilho das lâmpadas refletia nos olhares determinados deles, provocando um arrepio em Nicodemo. Agora! Gritou Judas, puxando Nicodemo pelo braço enquanto os outros se apinhavam atrás dele. Era como se o tempo estivesse desacelerando, e cada segundo transpusesse uma eternidade de medo. Eles tomaram um atalho pela sala adjacente, correndo em direção ao túnel que se escondia nas trevas. Nicodemo sentiu seu coração pulsar como se quisesse sair do peito. A adrenalina era uma força que consumia cada pensamento racional, deixando apenas seu instinto de sobrevivência. Maria estava logo atrás, sua respiração ofegante ecoando na escuridão, enquanto o resto do grupo se movia em silêncio. O espectro do medo pairava no ar. Ser pego poderia significar prisão, tortura ou morte. Era isso que estava em jogo. Quando chegaram a um beco sem saída, um pânico crescente se apossou de Nicodemo. Esse é o caminho? Um beco sem saída? Ele olhou para Judas, a desconfiança voltando com força. Não. Confie em mim, tem que haver um jeito. Aqui. Judas gritou, chutando uma pedra que parecia um pouco solta. De dentro da parede, surgiu uma entrada coberta por uma rede de arbustos finos, quase como se estivesse esperando para ser descoberta. Antes que pudessem hesitar, Judas empurrou o grupo para dentro do buraco, e eles se espremeram entre as raízes e a terra úmida. O lugar fedia mofo e o ar estava tenso,
mas não havia tempo para se preocupar. Conforme avançavam, Nicodemo fez uma pausa. E se isso tudo for uma armadilha? Você pode estar nos levando a uma armadilha. Sua voz tremia, mas não apenas de medo. Era também de uma traição que perscrutava em sua alma. Se eu quisesse entregá-los, já teria feito, Judas respondeu, a frustração pesando nas palavras. Só estou tentando salvar vidas. Acredite em mim. O grupo continuou, mas a sensação de traição se instalou em cada um deles como uma sombra sinistra. Corpos novos se aglomeravam ao redor, e o clima de desconfiança tornava-se palpável. Qualquer um deles poderia ser o verdadeiro traidor naquela sala. Um sussurro ecos do passado começava a ressoar, e o peso da história que escolhiam não os deixava descansar. Finalmente, eles chegaram a uma pequena câmara, um espaço que parecia mais seguro, embora não menos sombrio. A terra fria sob seus pés e as paredes úmidas forçaram as memórias tristes de Nicodemo. Ele recordou as promessas feitas a Jesus, seu desejo de protegê-lo. Qual o plano agora, Judas? Nicodemo perguntou, sem esconder a desconfiança. O olhar de Judas mudou, carregando uma intensidade quase palpável. Precisamos localizar o traidor. Alguém dentro do grupo os está vigiando. A confiança que você tem em mim é a mesma que deve ter com eles. Um de vocês não é quem diz ser. Os olhares se entrelaçaram, a respiração mais pesada do que antes. Uma tensão ansiosa dominava o ar, um sentimento quase físico de que o choque estava por vir. De repente, um barulho na entrada da câmara fez todos se virarem rapidamente, prontos para o que quer que pudesse aparecer. O olhar de Judas se fixou na escuridão, e Nicodemo notou seu corpo tensionado, como uma corda prestes a se romper. Quem está aí? Judas gritou, ousando desafiar a ameaça invisível. O som de botas aproximando-se fez o peito de Nicodemo apertar, enquanto o grupo contia a respiração, aguardando o desenrolar do que talvez fosse um confronto mortal. Então, uma figura familiar surgiu da sombra, trazendo consigo a revelação que poderia mudar tudo. Quem poderia ser? E o que sua presença desvelaria? A figura que surgiu das sombras era Marina, uma mulher que havia se juntado a eles nas primeiras horas da revolta. O semblante dela era assombroso, os olhos arregalados como se tivesse visto um fantasma. Sua roupa estava rasgada e suja, e Nicodemo sentiu um calafrio na espinha ao vê-la daquele jeito. Marina? Ele murmurou, seu coração disparando. O que aconteceu? Ela hesitou, olhando por cima do ombro, como se camadas da própria escuridão a seguissem. Eles estão vindo. Não tenham muito tempo. Sua voz tremia, emaranhada de terror. No que você está se metendo? Judas cortou o ar com a voz aguda. Fale rápido. O que você sabe sobre o traidor? Marina respirou fundo, tentando reunir coragem. É um de vocês. O traidor está entre nós. Vi ele nos corredores. Ele trabalha com os guardas. Suas palavras escorregaram como serpes no silêncio tenso da câmara. O grupo trocou olhares nervosos, e a tensão tornou-se quase insuportável. As mãos de Nicodemo tremiam, e a desconfiança aumentava como um fogo ardente. Quem? Diga o nome. Ele exigiu, o medo se transformando em uma necessidade urgente de agir. Eu não sei o nome dele, mas o reconheci. Ele. A voz de Marina falhou, um medo tão profundo que parecia quase tangível ao redor deles. Os ecos do passado assombravam a mente de Nicodemo, as promessas quebradas, os amigos perdidos. A inquietação no ar era palpável, como se o muro de terra ao redor os acolhesse em um abraço traiçoeiro. Judas, tentando retomar o controle, avançou um passo em direção a Marina. Se você viu algo, precisa ser mais específica. Precisamos de respostas antes que eles cheguem aqui. Nesse momento, um barulho alto ecoou à entrada, e todos se viraram abruptamente, prontos para o confronto. O som de lanças se encarregando e gritos distantes pressionava como uma tormenta iminente. Vamos sair! Agora! Nicodemo gritou, puxando Marina para o lado e levando o grupo em direção a uma saída alternativa.
A pressão da escuridão estava esmagadora, cada sombra parecia se mover com a intenção de engolir todos. Mas antes que pudessem avançar, a entrada que tinham usado foi subitamente bloqueada. Um grupo de guardas, de escudos elevados e lanças em punho, emergiu como se tivessem sido chamados por um poder maligno. Capturem-nos! Não deixem ninguém escapar! Gritou o líder dos guardas, e o eco reverberou na câmara. O grupo, agora encurralado, olhou para os rostos uns dos outros e a confusão reinava. A confiança que haviam começado a construir rapidamente se desfez, e a incerteza os envolveu como uma névoa gélida. Era uma batalha contra o tempo e seus próprios medos. Nicodemo, sentindo o coração na garganta, olhou para Judas, que parecia determinado. Qual é o próximo movimento? Precisamos de um plano. Separar, confundir, é a única forma, Judas respondeu, os olhos cheios de intensidade. Mas os gritos dos guardas se aproximavam, cada segundo tornava-se mais precioso e a aposta mais alta. E se a traição estiver mais próxima do que pensamos? Nicodemo lançou, sua mente girando com a possibilidade de que a verdadeira ameaça era ainda mais sutil, escondida entre eles. Antes que pudessem decidir, um grito atravessou a câmara, e Nicodemo se virou para ver Orestes, um dos moradores mais recentes do grupo, caindo no chão, uma adaga cravada em suas costas. O horror que tomou conta do grupo foi palpável. Agora, mais do que nunca, a verdadeira questão era quem estava com eles e quem estava contra. Uma corrida contra o tempo e a própria desconfiança começava. Quem poderá confiar agora? Nicodemo sussurrou, seu corpo tremendo de medo e raiva. A luta estava apenas começando. Com o corpo de Orestes caído no chão, uma onda de horror e confusão percorreu a câmara escura. Os olhares estavam fixos nele, um amigo que agora era uma vítima do caos. O eco de seu último suspiro ainda pairava no ar, como um lamento que ia atravessar a barreira do tempo. Nicodemo sentiu seu coração acelerar, a verdade brutal e cruel despontava como uma lâmina afiada. Eles estão aqui! Precisamos agir agora! Gritou Maria, a voz tremendo de determinação. A respiração ofegante de todos ao redor se misturava ao som das botas se aproximando. Nicodemo respirou fundo, a nuvem de desespero se dissipando lentamente, substituída por uma determinação ardente. Olhou para os rostos de seus amigos, enfraquecidos pela desconfiança, mas firmes na crença de que aquele era o momento em que deveriam lutar. Precisamos nos separar para confundir os guardas e encontrar um lugar seguro para nos reunir depois. Deem-se conta que só juntos somos fortes. Judas assentiu, sua expressão carregada de uma urgência sincera. Concordo. Mas precisamos de um sinal. Quando nos reunirmos, é vital que todos estejam prontos para agir. Seu olhar profundo se fixou em cada um deles, como se tentasse memorizar os rostos antes que a escuridão os separasse. O que faremos se formos pegos? Perguntou Jeremias, medo em seus olhos. E se a traição já estiver entre nós? Eu sou a prova viva de que Jesus não merece ser esquecido. Precisamos ser seus portadores e protegê-lo na verdade, mesmo que isso nos custe a vida. Nicodemo vociferou, sua voz firme e ressonante, ecoando nas paredes de pedra. Um murmúrio de aprovação se alçou entre eles. Sem mais palavras, os seguidores começaram a se dispersar. Nicodemo sentiu o coração apertado, consciente de que cada passo poderia levá-los ao lugar mais seguro ou ao abismo da traição. Ele pressionou as mãos contra a fria parede de pedra, em busca de um caminho por onde seguir. E então, antes que pudesse hesitar, decidiu. Para os túmulos, logo ali. É mais fácil confundir os guardas no labirinto de rochas. Nicodemo gritou, apontando para o túnel ao lado da câmara. Com a adrenalina pulsando nas veias, Nicodemo liderou o grupo em direção ao labirinto. O escuro envolvia todos como um manto sufocante, mas cada um via no outro a mesma esperança que os sustentava. O eco das vozes autoritárias dos guardas se dissipava lentamente, dando lugar à tensão carregada na outra extremidade. Contudo, no calor da fuga, Judas começou a ficar para trás, seu olhar distante, como se estivesse ponderando um caminho separado. Nicodemo percebeu. Judas! Venha! Gritou,
percebendo que sua presença era essencial para não deixá-los desprotegidos. Vou frustrar a vigilância, não posso ser visto com vocês, ele respondeu em um sussurro angustiado. Tome cuidado. Voltamos a nos encontrar. Nicodemo respondeu, mas, no fundo, não conseguia calar o receio de que a confiança em Judas era um risco, uma faca afiada prestes a cortar os laços entre eles. Os guardas estavam mais próximos agora. Nicodemo conduziu os outros rapidamente através do labirinto, perdendo-se entre as pedras e sombras. O coração pulsava como um tambor de batalha, e as vozes enraizadas do passado rugiam em sua mente. As dificuldades enfrentadas ao lado de Jesus renovavam a chama da coragem em seu peito. Como ele chegou a tal ponto? Com um último olhar para os rostos de seus amigos, Nicodemo fez uma oração silenciosa, prometendo proteger a verdade e manter a memória do Mestre viva. Então, chegou a um lugar onde poderia finalmente se esconder e aguardar a dispersão dos guardas. A tensão pairava enquanto se preparavam para o que estava por vir. Cada alívio que conseguiriam na sua defesa da verdade os aproximava não apenas da segurança, mas de algo maior. Eles precisavam ser a luz em meio à escuridão. Quando finalmente os guardas se distanciaram, e o som dos passos se apagou, uma sensação de liberdade os envolveu. Estamos juntos nesta luta, Nicodemo sussurrou, seu olhar determinado. Sejamos a voz de Jesus. Se algo acontecer, vamos recordar o que somos, um só coração em busca da verdade. E assim, entre determinação e esperança pairando no ar, eles acenderam a luz no escuro, prontos para lutar pela realizada e indestrutível verdade do sacrifício de Jesus. A partir daquele momento, Nicodemo e seus amigos estavam prontos para enfrentar o destino que os aguardava, não como fugitivos, mas como defensores da fé que nunca morreria, independentemente da traição que os cercava. Então, vamos. O que você está esperando? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostre que você está conosco nessa jornada. Comente suas reações e teorias sobre o final. Queremos ouvir cada um de vocês. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.